Oi, eu me chamo Jéssica Gerlani e estou aqui com o último vídeo do ano. Bem, gente, nostálgico fazer esse vídeo. O último do ano, não poderia deixar de começar, pelo menos, no lugar onde eu gravei a primeira vez. Isso. Em um desafio onde a Jéssica, que vivia em uma bolha, iria fazer um diário para falar um pouco mais sobre si, que funcionou para mim como uma válvula de escape, para colocar um pouco do turbilhão de coisas nos vídeos que servem para mim assistir e refletir sobre, que serviram para outras pessoas que também assistiram e de alguma forma foram tocadas. E eu refletindo, pensando sobre gravar esse vídeo, sabe, minha gente, a vida ela pode mudar assim em um ano. Porque em janeiro desse ano eu fiz esse desenho. Eu vou deixar em algum lugar. Eu fiz um desenho em um dia que eu estava muito angustiada e nele eu fiz aves. Só que eu não fiz contando. E quando eu finalizei, eu coloquei o título dele de voar. Eu contei as aves e deram exatamente 12. E quando eu finalizei, eu questionei a Deus: Senhor, o que é que tem tanto para acontecer nesse ano? E a resposta veio de diferentes formas. Foi um ano que para mim foi um ano de quebrar ciclos, de ultrapassar barreiras que eu mesma tinha criado na minha cabeça, de estourar a bolha, sabe? 2025 foi esse ano para mim. Não foi fácil, mas foi um ano que eu tenho muito a agradecer, porque foi um ano que me ensinou bastante. Foi um ano que eu rompi em um relacionamento que não estava me fazendo bem e que há anos eu vivia no martírio de ficar questionando a Deus: até quando? Até quando? Até quando? E eu entendi que se eu fosse esperar do outro, não iria chegar. Sempre iria ser um ciclo repetido. Sempre repetindo as mesmas coisas, as mesmas atitudes, as mesmas ações, o mesmo mimimi, o mesmo vitimismo, a mesma forma de manipular. E quando eu decidi dar um basta, eu vi que aquela angústia que tanto me consumia, finalmente ela saiu. E do mesmo jeito, da forma que eu me questionava a Deus sobre a empresa que eu trabalhava, sobre viver o sonho de outra pessoa, sobre cobranças e inúmeras outras coisas, e eu também rompi ali. E também tem a ver com o desenho que eu fiz. O título do desenho foi um título que eu vi em um livro na empresa, meses depois, quando eu já tinha me separado e eu estava questionando a Deus se ainda eu suportava ficar na empresa, porque estavam acontecendo coisas que estavam me deixando mal. Então eu questionei a Deus. Eu falei: Deus, eu suporto até final do ano. Mas aí eu vi um livro que ele tinha o mesmo título, Voar, mais ou menos com a mesma caligrafia, e a capa era uma fada. Não era pássaros, mas era uma fada. A venda dele é proibida, eu não posso colocar aqui para vocês, né, por questão de direitos autorais. E a cor dele era exatamente a cor da unidade que eu trabalhava. Então, quando nós saímos para os dias que tem ali no São João, eu já voltei certa de que eu não suportava mais. Então, rompi também com a vivência na empresa de anos. De anos. E
passei a cuidar da minha saúde. Tem questões de 2025 que infelizmente não vai ficar em 2025. Eu tenho que levar para 2026. Como as questões com a minha saúde, como questões mal resolvidas, como os meus livros, entre tantas outras coisas, mas o todo eu fiz o máximo para me desapegar e deixar para trás. E nesse vídeo eu vou deixar um brinde. Coisas que eu fiz para desapegar. Eu sou uma pessoa extremamente apegada a detalhes. Então, imagina, 2025, além de romper com um relacionamento que não estava me fazendo bem, em anos em uma empresa, sair da covardia que eu tinha em me colocar como escritora, porque eu tinha muito receio. Me expor, que é um propósito aí de um ano, começou em agosto e finalizei em agosto do ano que vem. Eu não sei se eu irei permanecer ou se eu vou parar quando o propósito chegar ao fim, né? A minha meta de um ano postando. Mas foi muito bom pra mim, porque eu deixei daquela covardia que eu tinha, sabe? O medo de só fazer pelos outros e não fazer por mim. Então sair do trabalho foi fazer por mim. Dar um basta em um relacionamento que estava confortável para o outro, mas para mim não. Também foi uma escolha por mim. Cuidar da minha saúde, romper com o medo que eu tinha de me expor e de me colocar como escritora, de trazer a minha história e também de vir para a internet. Esse desafio foi romper com questões que eu tinha dentro de mim. E com relação ao relacionamento, eu tive que romper em muitas áreas. Porque, vamos lá, saí do relacionamento, saí da empresa, porque o Ser também trabalhava no mesmo ambiente lá. Então, por infantilidade, por falta de compromisso, de respeito, sabe? De consideração, eu achei por bem me afastar. E também já tinha chegado o tempo ali, eu não fazia mais sentido para mim. Eu tive que me desfazer de coisas que eu era extremamente apegada. Exemplo, o meu vestido de noiva. Eu me desfiz dele. Por ser apegada a detalhes, tudo que eu via dava um start e eu lembrava do caos, do cagamento. Então, eu fui me desfazendo de tudo. O salto do casamento, eu ainda não me desfiz, mas ele tá ali para doar. As minhas gavetas de peça íntima, eu já tinha renovado tudo por conta do HPV que eu tive. Isso, 2025 também me trouxe uma doença sexualmente transmissível, né? Ou seja, eu descobri uma doença sexualmente transmissível, porque a infecção veio no final de 2024, isso é o detalhe no meu livro, que está prestes a ser lançado. Eu ainda tinha algumas lingeries guardadas. Renovei a gaveta de peças íntimas, mas lingerie lá para os finalmente eu tinha guardada. E uma delas me trazia memórias muito ruins. Então, eu queria queimar. E eu me desfiz delas também. É cara, mas eu me desfiz, não vale a pena. Contatos. Excluí de várias pessoas. WhatsApp eu mal uso mais. Só para conversar com pessoas que realmente se importam comigo. O ciclo de amizade que eu achava que tinha, sempre fui muito seletiva, eu nunca tive muitos amigos. Mas se eu achava que tinha 5,
Depois do caos, eu percebi que dois, três, vamos colocar aqui três, entre homens e mulheres. E diminuiu e eu, de verdade, eu sempre coloquei que melhor amigo é o Espírito Santo, então eu não me frustro com relações a amizades. Eu só não quebrei o meu chip e comprei outro porque eu preciso dele. Para contato de hospital e tudo mais, é por meio deles que eles entram em contato comigo, por meio do contato. Então, sigo com o chip, mas todas as outras coisas que eu pude, de fato, cortar vínculo, eu fiz. Jéssica, não é generalizar? Não, não é. Como eu já falei em outros momentos, eu não sou psicóloga, mas eu tenho quase certeza, pelo que eu estudo, que a pessoa é uma pessoa narcisista, sabe? Uma pessoa... Então, tudo que eu pude fazer para evitar, eu fiz. Ir ao mercado, que me gerava lembranças, eu mudei. Eu vou em outro mercado. Então, assim, bem radical. Mas é uma dica que eu deixo para pessoas que passaram por X relacionamento e quer encerrar o ciclo e deixar de estar mastigando memórias, porque você sim acaba remoendo e isso é ruim, faz mal. Então, 2025 aconteceram muitas coisas, rompi em várias áreas, ousei em tantas outras, e que 2026 seja um ano abençoado e cheio da vontade de Deus na minha vida. Que eu jamais venha me acovardar e ter medo, porque o medo, ele me aprisionou por muito tempo. Muito tempo. Eu tive medo de publicar os livros, eu tive medo de colocar o pé na parede contra um relacionamento que ainda um basta em uma pessoa que sempre prometia mudança, mas não mudava. Eu coloquei o pé na parede quando eu tive que sair da empresa. Eu coloquei o pé na parede quando pessoas se sentiam no direito de vir falar comigo, querendo me atualizar sobre a vida do outro, quando para mim não faz mais sentido saber. Então é isso. Um beijo e fique com Deus.